Boa noite, queridos. Essa boa noite é muito fraco. Boa noite, queridos. Agora melhorou. Para mim e para minha esposa é um privilégio muito grande nós estarmos aqui mais uma vez. Né? E quero dizer para o pastor Klopp e a pastora Evelyn que nós amamos vocês. Amém? Então a gente aprendeu a amar esse casal tão maravilhoso e tem sido bênção. Amém? Eu amo todos vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em São Lucas. Abra sua Bíblia em São Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo de número 27. Queridos, é uma responsabilidade muito grande, assim, é de trazer a palavra, né? É uma responsabilidade muito grande e dá aquele gelo na barriga, aquele peso. Mas é a palavra de Deus que vai ser falada. Então eu quero ser, nessa noite, um canal de bênção para a sua vida. Quero ser profeta do Senhor, né? Quero ser profeta de Deus sobre você. E em todos os lugares que a gente passa, né, que eu prego, então, até mesmo lá na terceira divisão, eu falo assim que Deus, Ele fala, não é aquilo que eu quero ouvir. Eu acho que eu até falei isso da outra vez quando eu vim aqui. Então não é aquilo que eu quero ouvir. Porque seria muito cômodo eu vir para a igreja e ouvir aquilo que me agrada, aquilo que me apraz, aquilo que me satisfaz. Seria muito cômodo. Mas Deus, Ele quer falar não aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu preciso ouvir. Porque muitas das vezes o que eu preciso ouvir não é o que eu quero ouvir. Né, pastor? Às vezes o que eu quero ouvir não é o que eu preciso ouvir. Né? E Deus, Ele sabe da minha necessidade de todas as áreas da minha vida. Mas primeiro, o que Ele quer tratar? Ele quer tratar com a minha vida, como foi falado aqui muito nessa noite hoje, sobre coluna rachada. Né? Isso assim, é algo muito forte, né? Sobre essa questão de coluna rachada. Então, se a nossa casa espiritual está com a coluna rachada, é problema. Um problema muito sério. E esse problema ele precisa ser reparado. Senão a casa, ela tende a ruir. Né? A casa tende a ruir. E se não ruir, vai ficar numa situação, numa condição bem precária. Né? Então foi falado muito isso sobre essa questão de coluna nessa noite. Coluna rachada. E nós, queridos, nós precisamos estar alinhados com Deus, alinhados com os nossos irmãos. Né? Porque nós somos uma família. Então não é eu sozinho, né? Não é você sozinho, não. Nós somos uma família, então temos que estar alinhados uns com os outros, para que a argamassa de Deus, ela venha estar colando, venha estar juntando. Infelizmente nós vivemos em momentos onde que o individualismo, ele impera na vida das pessoas, impera na vida da nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, queira ou não, é uma sociedade totalmente individualista. Diferente das sociedades rurais, onde elas eram uma sociedade relacional, né? As pessoas viviam de relacionamento. Hoje não. Hoje o individualismo na nossa sociedade, essa sociedade tecnológica, essa sociedade capitalista, ela tem influenciado de uma forma tal que a igreja tem sido influenciada por essa sociedade. A igreja era para influenciar. Vocês concordam comigo? Que a igreja era para influenciar a sociedade, mas infelizmente a influência da sociedade está sendo muito forte dentro da igreja. E aí onde que nós vemos dentro das nossas igrejas pessoas individualistas, pessoas individual, pessoas que não querem estar junto, não querem viver em harmonia, não querem viver em célula. Está cheio de pessoas assim. E isso é um problema muito sério, porque traz rachadura na coluna. Então, amados, a palavra que vai ser ministrada hoje, né? Então hoje eu estava orando e Deus me deu essa palavra, uma palavra que eu já preguei alguns anos atrás, e ela vai ser pregada hoje. Logicamente que eu não vou ler, né? Mas vai ser bênção de Deus para a sua vida, eu creio nisso. Né? Então,
como que eu estava falando, o que nós gostamos de ouvir é muito cômodo, né? E Deus, Ele não trabalha de acordo com o nosso comodismo. Deus trabalha de acordo com necessidades. E muitas das vezes, eu e você, a nossa necessidade hoje é ouvir uma palavra para nós nos posicionar, para que as rachaduras da nossa coluna, elas venham ser reparadas. Venham a ser reparadas. Então nós precisamos ficar atento com isso, porque é o que Deus está falando hoje. Amém? É o que Deus está falando hoje. Então você abriu a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 18, versículo 18 e diante. Então esse texto que nós vamos estar lendo aqui, ele é um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado. Não é um texto, aqui você não vai ouvir aqui, nossa, coisas profundas, teológicas. Não, você vai ouvir coisas simples, mas que pode nos dar uma nova direção. Vocês já acharam aí? Amém? Podemos ler? Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia é uma tradução mais nova, mas o sentido é o mesmo. Versículo 18. Certa vez, um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe? O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: há uma coisa que ainda lhe falta. Venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o homem ouviu isto, ficou muito triste. E foi-se, porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram dizer isso, exclamavam: se é tão difícil assim, como alguém pode ser salvo? Ele respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Então aqui só para nós aqui falarmos que o problema não é ser rico. O problema é ter a riqueza no coração. Certo? Porque às vezes algumas pessoas podem se deparar com esse texto e falar assim: taxa, mas então o rico não pode ser salvo? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. O que ele está dizendo aqui, como é difícil uma pessoa que tem o seu coração nas coisas materiais ser salvo. Por que é difícil? Porque a pessoa não quer se desprender daquilo que ele tem. Mas o nosso assunto aqui não é esse. Então eu estava analisando a vida desse jovem, desse mancebo, né, como algumas versões aí diz, mancebo de qualidade. E eu observei que faltou na vida dele algumas coisas que não pode faltar na minha e nem na sua vida. Não pode faltar nas nossas vidas. Então eu aqui listei 3 coisas que faltou na vida dele e que não pode de maneira nenhuma faltar na nossa vida. Por quê? Se faltar, isso está dizendo que a nossa coluna está rachada, está trincada. Então o tema dessa mensagem aqui é: uma coisa lhe falta. Uma coisa lhe falta. Então esse texto aqui, ele é bem claro. Jesus, ele é bem claro, ele é bem categórico aqui. Ele diz: então chega para ele um certo homem, um certo sujeito, um jovem, um mancebo de qualidade, e pergunta para Jesus assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí você vai ver aqui a resposta de Jesus. Parece que não foi uma resposta muito agradável. Você percebeu aí? Parece que não foi uma resposta muito agradável. Por que você está me chamando de bom?
bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, por que você está me chamando de bom? Por quê? Somente um é bom. E quem é? Deus. Aí você fala assim, nossa, mas essa resposta de Jesus parece assim, foi uma resposta não muito agradável. Amados, nós temos que entender uma coisa. Jesus, ele conhecia o coração daquele homem. E a resposta de Jesus foi de acordo com o seu coração. Por quê? Bom mestre era um título comum que os judeus usavam para chamar os rabinos, os mestres da sinagoga. Era um título comum para aquelas pessoas que eles julgavam ser cultas, intelectuais ou importantes. Então quando esse homem chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, por que você está me chamando de bom? Porque Jesus conhecia o coração dele. Era simplesmente um título comum, como qualquer outro. Então a primeira coisa que faltou na vida desse homem, sabe o que foi? Fé. A primeira coisa que faltou na vida dele foi fé. Por quê faltou fé? Porque ele viu Jesus como um mestre, como qualquer outro que tinha em Israel. A fé dele não foi suficiente para ele ver Jesus como o Salvador do mundo. A fé dele não foi suficiente para ver Jesus como o Messias que havia sido prometido. A fé dele não foi suficiente para ele ver Jesus como o Filho de Deus que veio para ser o sacrifício vivo em prol da humanidade. Ele não conseguiu ver Jesus dessa forma. Ele simplesmente conseguiu ver Jesus como um bom mestre. E aí ele queria herdar a vida eterna, então, bom mestre, o que eu devo para fazer a vida eterna? Amados, e muitas das vezes, esse tem sido o problema de muitas pessoas dentro das nossas igrejas. As pessoas não estão tendo fé suficiente para saber que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus pode mudar a situação da vida dela. Elas simplesmente estão vendo Jesus como um grande mestre, um grande professor. Existem muitos livros aí no Brasil hoje, de alguns anos para cá, de umas décadas para cá, esses livros estão circulando muito. Jesus o maior psicólogo, Jesus o maior líder, Jesus o maior mestre, Jesus o maior isso, Jesus o maior aquilo, maior empreendedor, Jesus o maior sábio. São interessantes esses livros? Sim, não vou dizer para você que eles não são interessantes. Eles são interessantes, eu tenho vários deles em casa. Mas eu vejo que esses livros, eles são problemáticos. Eu vejo que esses livros, eles são problemáticos. Por quê? Porque eles não focam Jesus como o Salvador do mundo. Eles focam simplesmente algo de Jesus, um líder, um empresário, um não sei o quê. Por quê? As pessoas que escrevem esses livros, eles não conseguem enxergar Jesus como o Salvador do mundo. Vocês estão entendendo o problema? Então esses livros, eles tendem a fazer, sabe o quê? Tirar Jesus do coração das pessoas e colocar na prateleira. Um Cristo literário. Isso aconteceu na Europa. Eles conseguiram tirar Jesus do coração das pessoas e colocaram Jesus na prateleira. E aí eles tiraram os grandes mestres do século XVI e diante, os grandes mestres da modernidade, tiraram aqueles mestres da prateleira e colocaram no coração das pessoas. Então quem foi que eles colocaram no coração das pessoas? Marx, Freud, Sartre e tantos outros aí, homens ateus. E aí nós vemos a Europa do jeito que está. As pessoas não acreditam mais no Jesus, o Filho de Deus. Para eles Jesus virou simplesmente obra literária, algo de prateleira, de biblioteca. E no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer a mesma coisa, porque eles querem tirar Jesus do coração das pessoas e colocar qualquer outra coisa. E aí o que está sendo colocado? Está sendo colocado justamente isso. Um grande mestre, um psicólogo, um grande líder, um empresário. Amados, e nós temos que entender que Jesus, ele é tudo isso e muito mais, sim. Mas a obra da redenção não pode perder o foco. Amém? Porque Jesus é o Salvador do mundo. Jesus, ele veio para mudar a sua história. Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade. Mudou a minha vida, mudou a sua e vai mudar a vida de muita gente. É por isso que nós estamos nesse projeto do Mais Um, porque nós acreditamos que Jesus, o Salvador do mundo, ele pode mudar a vida do homem e da mulher que se chega a ele.
Mas nós estamos vivendo nessa época tão difícil, tão confusa, uma época de tanta religiosidade, que as pessoas, eles não estão mais conseguindo enxergar Jesus como o Salvador do mundo, como Jesus que veio para transformar a humanidade. E quem que vai dar então esse pontapé inicial para que as pessoas entendam que Jesus veio para transformar? Eu e você, a igreja de Cristo. Então não são os grandes escritores que vai fazer isso, somos nós, eu e você. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então esse jovem aqui, esse mancebo, ele foi reprovado por Deus por causa disso. A fé dele não era suficiente. A fé dele não era suficiente para ele entender que a sua vida, a sua posição, ela poderia ser mudada. Amados, e se nós não tivermos a fé para acreditar de quem é Jesus, não adianta nós cantarmos hinos, não adianta falarmos um vocabulário pentecostal, aleluia, amém, mas se eu não tiver no meu coração e saber quem é Jesus, de fato, isso não vai mudar a minha vida. Esse chavão pentecostal, o chavão evangélico, isso não vai mudar a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Então dentro das nossas igrejas, quando eu falo dentro das nossas igrejas, eu estou generalizando. Eu estou envolvendo a igreja evangélica no Brasil e até mesmo no mundo. Então existem muitas pessoas que Jesus para ele é simplesmente um grande líder, é simplesmente uma grande figura, é o Jesus histórico. Amados, mas o Jesus histórico, sem a verdadeira fé, ele não pode mudar a vida de ninguém. Então a pessoa tem que ter a fé viva, a fé genuína, para poder receber a salvação de Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Posso continuar? Ou vocês querem que eu volte no início, quando comecei essa fala? Brincadeira. Então, queridos, isso é uma grande realidade. É uma grande realidade. A nossa fé, ela tem que ser uma fé viva. Não pode ser uma fé misturada. Não pode ser uma fé que pode ser perdida. Não, a nossa fé, ela tem que estar arraigada dentro do nosso coração, para nós podermos viver a vida cristã aqui nessa terra. Eu e você fomos chamados por Deus, fomos mudados por Deus para viver uma novidade de vida, em novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente. Não uma vida de religioso ou de religiosa, porque as pessoas hoje confundem cristianismo com religião. O cristianismo, a gente pode dizer claramente que é o esforço de Deus para alcançar o homem. Mas as religiões é o contrário, é o esforço do homem para tentar encontrar a Deus, chegar até Deus. Isso não muda a vida de ninguém. Eu ser uma pessoa religiosa, cheio de religião, isso não vai mudar a minha vida. Porque as religiões, como todos nós sabemos, ela muda o que é a vida da pessoa simplesmente na aparência. É isso, não é? A religião, ela tem poder de mudar a pessoa simplesmente de forma aparente. Mas o verdadeiro cristianismo, ele tem poder de mudar a pessoa por dentro. Porque a verdadeira mudança, ela tem que acontecer dentro do coração do ser humano. A verdadeira mudança, ela tem que acontecer no interior do indivíduo, e aquela mudança então passar para fora. E é isso que o verdadeiro cristianismo faz. Não o cristianismo religioso, mas o verdadeiro cristianismo. E as pessoas, para saber que Jesus pode fazer isso na vida dela, então nós temos que começar a ensinar para elas quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, o Filho de Deus. Elas precisam ter revelação de quem é Jesus. Muitas pessoas não têm revelação de quem é Jesus. Não tem. Então, se eu não tiver revelação de quem é Jesus, se eu não tiver essa revelação de que Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz há quase 2000 anos atrás, para me dar a salvação, para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Então, se eu não tiver revelação de quem é Jesus, e eu descer as águas batismais, ao tanque batismal, eu simplesmente estou tomando um banho. Amém? E não vai adiantar nada, porque eu simplesmente estou tomando um banho. Infelizmente, dentro das igrejas evangélicas está cheio de pessoas que tomam um banho, mas não conhecem Jesus. Não conhecem de maneira nenhuma. Há muitos anos atrás, meu avô, há muitos anos atrás mesmo, quando que os irmãos, eles batizavam no rio. Quem é dessa época aí? Só eu?
Será que eu sou tão velho assim? Porque na época, né, então, as igrejas não tinham tanque batismal. Estamos juntos, né? Eu e o pastor Cláudio estamos juntos. Então, nas igrejas não tinha tanque batismal. Então, o batismo era feito no rio. E aí, meu avô estava embriagado naquele dia. Era um dia de domingo e tinha uma determinada igreja batizando no rio e tal. Hoje nem rio tem mais por aqui, né? Nem rio tem mais. Estava batizando no rio e meu avô chegou embriagado. Perto daquele aglomerado de pessoas ali, os irmãos cantando, tudo de branco ali e tal, e batiza, tal, e o velho chegou embriagado, bêbado. E aí o irmão perguntou para ele: você quer ser batizado também? Qual foi a resposta dele? Quero. E aí o que os irmãos fizeram? Deram um banho no velho. O velho entrou um velho seco na água e saiu um velho molhado e bêbado ainda. E aí no outro dia, o que foi que aconteceu? Ele estava na igreja de paletó e gravata? Não. Ele estava onde? Estava no boteco lá, continuando bebendo a sua cachaça. Por quê? Foi simplesmente um banho que deram nele. Foi simplesmente um banho e mais nada. Então, queridos, nós podemos ver que se a pessoa não tiver revelação do que ela está fazendo, é simplesmente mais um banho. É simplesmente mais um banho. E infelizmente dentro das igrejas está cheio de pessoas que simplesmente tomaram um banho. Agora, para se tomar um banho não precisa ir na igreja. Um banho bom a gente toma em casa. Contém água, né? Contém água, né? Que hoje até para tomar um banho tranquilo em casa está meio complicado. Mas isso vai mudar. Você crê que isso vai mudar? Amém, eu creio que isso vai mudar. Então, amados, para nós podemos entender a nossa fé. Amém? Você crê que Deus pode dar carro? Eu creio. Você crê que Deus pode dar casa? Eu creio. Sem problema nenhum. Mas o que nós precisamos entender, que Jesus ele morreu na cruz não foi para dar carro e casa para ninguém. Amém? É isso que nós precisamos entender. Mas ele tem poder de dar? Sim. Mas a nossa fé, queridos, tem que ser uma fé no Jesus Salvador. Mas infelizmente por aí está cheio de pessoas que a fé dele é somente para receber coisas materiais, coisas para essa vida. Isso não condiz com o Evangelho de Cristo. Isso condiz com o Evangelho segundo os evangélicos, não segundo Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, nós temos que ensinar as pessoas a ter uma fé viva de que Jesus pode mudar a vida dela. Jesus pode mudar a história da família. Jesus pode mudar a história do filho, do pai, da mãe. Pode mudar a vida toda da família. Quantas e quantas pessoas que estavam com a família toda destruída, e por causa da fé em Jesus Cristo, a família foi restaurada. Quantas pessoas você conhece, que eu conheço, nós conhecemos, e nós vamos ver isso acontecer? Então, porque a pessoa tem que saber, ela tem que entender, que Jesus quer abençoar, sim, Jesus quer abençoar, com certeza Jesus quer abrir portas de empregos, mas Jesus, ele está interessado que as pessoas sejam mudadas. Amém? Para aquela rachadura que está na coluna da casa espiritual daquelas pessoas, aquela coluna venha a ser reparada, venha a ser acertada, para que a pessoa então possa crescer em Deus, para ser uma nova criatura aqui nessa terra e dar testemunho do que Jesus fez na vida dela. Então, amados, a nossa fé, ela não pode de maneira nenhuma ser a fé desse moço, uma fé intelectual, uma fé que não leva ninguém a nada. E está cheio de pessoas que têm uma fé intelectual, mas que não leva a nada. Está cheio de pessoas. Uma fé mental que não tem poder de mudar a vida dela. Mas, amados, a fé que nós estamos falando aqui, não é uma fé intelectual, não é uma fé mental, mas a fé viva e verdadeira, que faz com que a pessoa entenda que Jesus Cristo de Nazaré é o Deus que se fez homem para mudar a história da humanidade. Amém? Então é esse que nós temos que falar, é isso que nós temos que mostrar. Esse é o nosso encargo, esse é o nosso dever. Mas infelizmente está cheio de pessoas pregando simplesmente aquilo que as pessoas querem ouvir. Como que eu falei aqui a princípio, está cheio de pessoas, está cheio de pregadores, os teleevangelistas que estão pregando aquilo que as pessoas estão gostando de ouvir.
E o apóstolo Paulo ele diz claramente que nos últimos tempos surgirão pregadores que vão pregar, sabe o quê? Aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Por quê? Eu pregar aquilo que satisfaz as pessoas, eu vou ter regalias, eu vou ter a igreja cheia, eu vou ter muitas e muitas coisas, porque eu estou pregando aquilo que agrada as pessoas. Amados, a nossa mensagem ela tem que agradar a Deus, amém? Primeiramente a nossa mensagem tem que agradar a Deus, e depois a nossa mensagem tem que ser uma mensagem que muda a vida das pessoas, que dê direção para as pessoas. Então nós como profetas de Deus aqui nessa terra, nós estamos aqui, sabe para fazer o quê? Dar direção para as pessoas. Nós precisamos de dar direção, porque tem muita gente sem direção. Talvez você conheça pessoas lá no seu trabalho, na escola, na faculdade. São pessoas que não têm direção. Talvez o seu familiar seja uma pessoa confusa, sem direção. E você é profeta do Senhor. Nós somos profetas do Senhor, então nós estamos aqui como profetas, na qualidade de profetas, é para dar direção, para mostrar para ela qual a fé que ela precisa ter. Qual a fé que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher precisa ter, porque a partir do momento que ele ter a fé genuína, a fé verdadeira, ele terá uma direção a seguir, ele terá um rumo a seguir, que é para o propósito de Deus que venha se cumprir na vida dele, na vida dela, na vida da família. Amém, amados? Amém, queridos? Então eu e você, nós somos profetas do Senhor. Lá no Antigo Testamento tinha os profetas. E o que os profetas faziam? Os profetas levavam Deus até o povo, para que o povo tivesse direção. Porque sem profecia, sem palavra profética, as pessoas se corrompiam. E é isso que nós estamos vendo na nossa nação. Estamos vendo em muitos lugares, as pessoas estão se corrompendo porque não tem palavra profética. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Amados, mas eu e você, nós temos que mostrar para as pessoas no que de fato elas precisam crer. Amém? No que elas precisam crer. Elas não precisam crer em baboseiras, nem em conto de fadas. Conto de fadas é para a Disney e não para a igreja evangélica. Mas infelizmente muitos pastores aí têm pregado contos de fada. Muitos pastores aí têm feito, sabe o que? Do evangelho, da Bíblia Sagrada, uma vara de condão. Como se Jesus fosse como chama lá o Sajan? Um gênio. Estão pregando Deus como se Deus fosse um gênio, como se a Bíblia fosse uma lâmpada. É isso que está acontecendo. Amados, o nosso evangelho não pode ser barateado. O nosso evangelho não é um produto que está encalhado numa prateleira. O nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos, nós não podemos empurrar o evangelho de goela abaixo, igual estão fazendo, porque o nosso produto não está encalhado. Nós estamos pregando sobre o Salvador do mundo. Estamos falando de alguém que pode mudar a vida, a história de uma pessoa. Não pode ser empurrado de goela abaixo, não. Estamos oferecendo o melhor que existe. Estamos oferecendo para as pessoas o melhor que existe, e elas precisam entender que o que nós estamos oferecendo é o melhor. Elas precisam entender o que nós estamos oferecendo vai mudar a história da vida dela. É isso que nós temos que oferecer e mostrar para ela, fazer ela entender. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Mas infelizmente as pessoas estão achando é que Deus é que precisa delas. E não elas que precisam de Deus, mas Deus é que precisa delas. Amados, Deus ele precisa de mim a partir do momento que eu tenho uma aliança, tenho um compromisso com Ele. Amém? A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, um compromisso com Ele, então Ele precisa de você. Mas existem muitas pessoas que não têm aliança com Deus, não tem nada, não tem pacto nenhum com Deus. E eles acham que Deus precisa dele. Não, Deus não precisa do homem, porque antes do homem ser homem, Deus já era Deus. Amém? Então, a primeira coisa que faltou na vida desse jovem foi o quê? Fé. Diga assim, isso não pode faltar na minha vida. Então Jesus chega para ele. Por que você está me chamando de bom? Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais.
Aí Jesus olha para ele, mas quanto à sua pergunta? Mas quanto o que você me perguntou? Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. O que o homem respondeu? Olha só o que foi que ele respondeu. Isso aí, cada uma dessas coisas, desde a minha infância. Isso aí eu obedeço, conheço isso aí, ó, de cor e salteado, eu obedeço isso desde quando eu era pequeno. Então o que faltou? Humildade. Humildade faltou na vida desse jovem. Primeiro, fé. Segundo, humildade. Porque se ele fosse humilde, o que ele falaria? Senhor, me ajuda a obedecer os mandamentos. Me ajuda, eu preciso obedecer os mandamentos. Não, isso aí, desde quando eu era criança, meu pai falava isso na minha orelha. Desde quando eu era pequeno, meus avós falavam isso na minha orelha. Queridos, faz a diferença. A humildade faz a diferença. Nós precisamos ser humildes. Vivemos numa sociedade, queridos, onde as pessoas querem ser. Vivemos numa sociedade onde pastores querem ser celebridades. É isso ou não é? Pastores querem ser celebridades e reconhecimento, querem reconhecimento igual o Brad Pitt, igual quem mais? Os atores que nós conhecemos, apresentadores de televisão. Pastores querem ser celebridades. Se esqueceram do ponto principal do Evangelho. Pastores que querem que a sua igreja tenha um reconhecimento da sociedade. Amados, nós temos que ser reconhecidos pela sociedade como homens e mulheres de Deus. Não porque a nossa igreja é a maior que existe no mundo. Não porque a nossa igreja é a maior que existe na cidade. Não porque a nossa igreja tem o melhor cantor, o melhor isso, o melhor... Não, nada disso. Isso é bom? Não vou dizer que isso é ruim. Porque eu, como pastor de uma igreja, eu quero que a igreja que eu seja pastor cresça. Mas eu quero que a igreja que eu seja pastor cresça de pessoas apaixonadas por Deus. Eu quero ser pastor de uma igreja, queridos, que as pessoas sejam apaixonadas por Deus. Sabe aquelas pessoas apaixonadas por Deus? Que na hora do louvor, o ministro de louvor não precisa estar falando assim, não, levante a mão, não, se ajoelhe. Não, queridos, eu quero ser pastor de uma igreja. Creio que o pastor Clóvis também quer ser pastor de uma igreja, que ele olha e vê todos apaixonados por Deus. Todos apaixonados por Deus. Isso é a melhor coisa que existe. De ver uma igreja totalmente apaixonada. Na hora do louvor, uma igreja que se entrega. Uma igreja que faz com que o seu louvor, a sua adoração, chegue até o trono de Deus. Eu quero ser pastor de uma igreja assim. Quero ser pastor de uma igreja assim. Mas eu não quero ser um pastor celebridade. Ter o reconhecimento do mundo, mas não ter o reconhecimento de Deus. O que adianta o homem ter o reconhecimento da sociedade, ter o reconhecimento dos órgãos públicos, mas não ter o reconhecimento de Deus? Não adianta nada. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas humildes. Mas o que é humildade? O que é, na verdade, ser humilde ou mostrar que é humilde? O que é isso? Antigamente, quando eu era criança, a pessoa que era considerada como humilde é quando ele vinha na igreja de chinelo. A casa dele era uma casa bem pobrezinha, as roupas rasgadas. As pessoas achavam que isso era humildade. Isso na realidade não é humildade. Humildade não é ser pobre. Porque existem muitos pobres que não são humildes. Correto? Existem muitas pessoas pobres que moram na comunidade, né? Porque até esse vocabulário hoje mudou, né? Então não pode mais falar. Antigamente falava favela, né? Não, hoje não é favela, na comunidade. Então,
Existem muitas pessoas que moram na comunidade que não são pessoas humildes. Então o que é humildade então? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, ele dá uma definição muito lógica e clara do que é humildade. Ele fala assim, ó: cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é humildade. Amém? Isso é ser humilde, quando você reconsidera, quando você considera que a outra pessoa, que o seu irmão, é superior a você. Mas por falta dessa verdadeira humildade, queridos, as pessoas estão querendo ser maior do que todos. A pessoa, não, porque o que eu tenho é melhor, porque eu faço é melhor, porque isso é melhor. Não, amados, nós precisamos nos desprender disso, porque isso é o que o mundo vive, isso é o que o mundo prega. E o que nós pregamos é totalmente contrário ao que o mundo vive, ao que o mundo vive, ao que o mundo ensina. Pregamos algo totalmente contrário, vivemos contrário. Quando vivemos na contramão do mundo, o que é na contramão do mundo? O mundo está indo para lá e nós estamos indo para cá. Contramão do mundo, contramão do sistema. É isso que vivemos, essa é a nossa forma de viver. Então, se o mundo prega ostentação, amados, isso não faz parte da nossa vida. Isso não faz parte da nossa existência. Isso não faz parte de nós como servo de Deus. Ostentação não faz parte. Então nós temos que ser humildes, verdadeiramente humildes, reconhecendo Deus acima de todas as coisas e reconhecendo o meu próximo como superior a mim. Amém? Então esse jovem, ele foi reprovado por Deus por quê? Faltou humildade. Ele não parou e falou assim: Senhor, eu preciso disso na minha vida, eu preciso desses mandamentos na minha vida, eu preciso desses mandamentos sendo realizados, sendo vividos por mim, eu preciso desses mandamentos. Amados, e nós precisamos viver os mandamentos do Senhor. Estamos aqui nessa terra, fomos chamados por Deus para viver os mandamentos de Deus, para viver esses mandamentos. Então eu e você, como filhos de Deus, esses mandamentos, as ordens de Deus, a lei de Deus, elas têm que se tornar realidade da nossa vida. O mundo precisa ver que eu e você somos obedientes a Deus. Mas o problema se torna porque o mundo vê que os crentes não estão mais obedecendo a Deus como antigamente. Vivemos dias onde não há mais reverência. As pessoas não têm mais reverência no que se diz respeito à casa de Deus. Eu fui criado num lar evangélico. Eu e a minha esposa, nós fomos criados num lar evangélico. Meu pai é pastor, o pai dela também é pastor. E desde pequeno na igreja, nós víamos algumas coisas que mostrava certo amor, certo respeito, certa reverência. Por exemplo, a igreja que nós éramos quando eu era criança, no dia da Santa Ceia, o pastor fazia o apelo para quem tinha cometido um pecado, alguma coisa tal, e quisesse pedir perdão. E aí aquela pessoa, às vezes o cara tinha feito algo, não era tão grave. A pessoa não tinha feito algo tão grave, mas ele não tomava ceia. Antes de conversar com o pastor, de conversar com o presbítero, antes de se retratar com a igreja, aí a pessoa vinha na frente e falava assim: igreja, vocês me perdoam porque essa semana eu fiz isso e aquilo. Às vezes não era coisa tão, não era algo tão absurdo, mas aquilo trazia um certo peso na consciência da pessoa. E ele chegava diante dos irmãos, diante da igreja, e falava: a igreja me perdoa, porque essa semana eu fui na casa dos meus parentes lá, e eles estavam bebendo cerveja, eu também fui e bebi. Então, aí você fala assim: não, mas isso é tão comum assim? Hoje, queridos, hoje tem pessoas que adulteram, tem pessoas que fornicam, e vai na igreja e participa da ceia normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Mas naquela época, a pessoa simplesmente, às vezes, caía em tentação, tomava uma cerveja, um golo de cachaça, alguma coisa assim. Aquilo trazia um peso muito grande sobre a vida da pessoa, e ele confessava aquele pecado. E aí a igreja orava por ele, e aí ele se sentia restaurado, se sentia com a coluna restaurada.
aquela rachadura, sentia que aquilo foi ligado novamente. Mas hoje não, vivemos um dia onde não tem mais, dias que não existe mais respeito, não existe mais temor, não existe mais reverência, não existe mais humildade. O camarada ele peca, ele chega na igreja cheio de razão, como se o pastor foi culpado por ele ter pecado. Não é isso? O camarada peca, faz um monte de coisa errada e chega na igreja com o peito enchido, erguido, igual o peito de pombo, né? Chega na igreja igual o peito de pombo, se achando, como se os irmãos fossem culpados por ele ter errado. Está faltando humildade, queridos. Está faltando humildade. Então, o que eu estou querendo dizer, não estou dizendo aqui que nós não somos sujeitos a errar, somos sujeitos a errar. Porque a partir do momento que nós estamos aqui nesse mundo, estamos aqui nessa terra, nós somos sujeitos a errar. Somos sujeitos a pecar. Não somos perfeitos, não estamos num patamar de santidade, de perfeição. Não estamos nesse patamar. Somos pessoas como qualquer um, como qualquer outra. Mas o apóstolo João, ele fala claramente, ali no capítulo 2 da sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo o justo. Então, amados, o pecado na nossa vida tem que ser como um acidente. Como um acidente. O que é um acidente? Quem é motorista aqui? Levanta a mão. Temos vários motoristas e alguns motoristas. Você vê uma pessoa pegando um carro e fala assim: eu vou bater nesse poste, vou bater naquele outro, vou bater. Você vê alguém fazer isso? Se fazer isso é porque está doido, ou bêbado, sei lá. Mas nenhum motorista sai batendo, vou bater nesse poste, depois eu vou bater no outro. Não, por quê? Acontece das pessoas batendo no poste, mas o que é? É um acidente. Então o pecado na nossa vida, queridos, tem que ser um acidente. E se acontecer esse acidente, temos que recorrer a quem? A Deus. Recorrer a Deus e se humilhar diante de Deus, chegar no pastor, no seu líder e falar assim: aconteceu isso, me ajuda, eu preciso de ajuda. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos concordando com Deus, queridos. Quando confessamos os nossos erros, as nossas faltas, estamos concordando com Deus, que Deus é santo e eu errei, mas eu quero voltar a ser santo igual Deus é santo. Mas os dias em que nós estamos vivendo, está faltando essa humildade, está faltando essa sensibilidade, está faltando um monte de coisa. E por que está faltando isso? Porque não existe uma igreja apaixonada. Porque quando a igreja for apaixonada por Deus, há sensibilidade. Amém? Então quando a igreja for apaixonada por Deus, queridos, apaixonada por Jesus, apaixonada pela palavra, então há sensibilidade, há temor, há reverência, há respeito para com os líderes. Mas uma igreja que não é apaixonada pelo Senhor, não há respeito pelos líderes, não há respeito pelo pastor, pela pastora, não há respeito por ninguém. A pessoa faz um monte de coisa errada e chega na igreja e todo mundo é errado, menos ela. Todo mundo é errado, menos ela. O discipulador é errado, o líder é errado, o pastor é errado, todo mundo é errado. O líder do louvor é errado, todo mundo é errado. Quando eu era jovem, estava com 19 anos, eu trabalhava numa empresa. E eu era jovem, né? Nasci num lar evangélico, mas depois me desviei, fui para as drogas, para o álcool, mas depois eu voltei, né? Porque meu pai sempre me ensinou o que era certo, aí eu peguei e voltei. Então, quando eu era jovem, trabalhava numa determinada empresa muito boa, multinacional, mas pensa no neguinho mala, sem alça ainda, pensa. A minha esposa pegou uma época dessa minha trajetória, um cara mala, sem alça. Eu trabalhava num setor, e naquele setor eu tinha brigado com todo mundo, crente, membro da igreja, comia a ceia todo mês. E nessa época de calor, trabalhava sem camisa dentro da empresa. Folgado. E aí naquele departamento que eu trabalhava, tinha brigado com todo mundo. E aí um certo dia eu estava indo almoçar com uma outra pessoa de um outro departamento. E aí, você sabe que o cara quando é briguento, quando ele é chato, né, ele é cheio de contar vantagem. É ou não é?
O cara, quando é chato, briguento, se acha o bambambam, é cheio de conta vantagem. Então eu estava indo almoçar com aquele camarada de um outro setor. E aí, contando para ele, eu falei assim, tá vendo? Nesse departamento aí, eu já briguei com todo mundo aí. Sabe o que o cara falou para mim? Ele olhou para mim e falou assim, ó, você vai me desculpar, mas que não presta você. Quando ele falou aquilo para mim, é que negrão não fica vermelho, né? Negrão assim, quando toma muito sol, fica lilás, né? Fica meio roxo, né? Então, aqui, quando ele falou aquilo para mim, eu quis explodir, né? Mas aí depois eu pensei bem, cocei a cabeça, falei, sabe uma coisa? Esse cara está certo. Esse cara está certo. Aí eu peguei e comecei a refletir sobre aquilo e vi que de fato eu não valia uma naba, não valia nada. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Então, amados, quando você vê uma pessoa que tem problema com um, problema com o outro, o problema não está nas pessoas, o problema está nele. O problema está nele. Então, se na sua célula tem alguém assim, tem problema com todo mundo, o problema não está na célula, o problema está nele. Por que o problema está nele? Porque ele ainda não é apaixonado por Deus, porque a partir do momento que a pessoa é apaixonada por Deus, ele não dá trabalho, pelo contrário, ele trabalha. Vocês concordam comigo? Se eu estiver falando demais, pode não, pastor Ezequiel, você está falando demais. Então, mas por quê? Porque falta humildade, amados. A humildade faz eu cair em si e ver como está sendo o meu comportamento, como está sendo a minha atitude diante das pessoas. É a humildade que faz isso. É a humildade que mostra se eu estou sendo de fato uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável dentro da igreja. Então nós precisamos ser humildes, porque esse camarada que nós estamos falando aqui, faltou humildade. E se faltar humildade na nossa vida, amado, está faltando tudo. Está faltando tudo. Ninguém quer estar perto de uma pessoa soberba, que se acha tal, que não conhece ninguém, que não dá reconhecimento para ninguém. As pessoas não querem estar perto de pessoas assim. Então nós precisamos ser humildes. Amém? Então a primeira coisa que faltou na vida desse moço foi? A segunda? Humildade. Vamos lá para o versículo de número 21, né? Voltando ao versículo de número 21. Então o homem respondeu, eu tenho obedecido a cada uma dessas leis aí, desde a minha infância. Então meu pai já falava na minha orelha tudo isso. Meu avô já falava na minha orelha. Mas Jesus olhou para ele, ao ouvir isso, ao ouvir o seu depoimento, Jesus falou para ele, uma coisa ainda te falta. Tem. A primeira ele tinha sido reprovado, a segunda também foi reprovado, mas uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O que foi que aconteceu? Ah, é? Então deixa eu então pegar meus tesouros, as minhas riquezas e dar tudo para os pobres. Foi isso que aconteceu? Não. Ele abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Por quê? O que faltou aqui na vida dele? Amor. Amor. Faltou amor. Fé, humildade e amor. Queridos, a nossa sociedade se fala muito em amor. Até mesmo dentro das nossas igrejas, nós pregamos muito sobre o amor. Nós precisamos amar, amar, amar. Só que há um problema muito grande nessa questão do amor. Por quê? Porque nós confundimos gostar com amar. Certo? A nossa sociedade, nós confundimos amar com gostar. Gostar envolve o quê? Emoção. Certo? Gostar envolve emoção. Emoções humanas. Então tem como você gostar de uma pessoa que te está apunhalando por trás? Vamos lá. Tem como você gostar de uma pessoa que está te apunhalando por trás?
te prejudicando, falando mal de você, te traindo, te caluniando, querendo puxar o tapete em você. Tem como você gostar de uma pessoa assim? Tem como, pastor? Não, lógico que não. Por quê? Porque gostar envolve emoção. E eu somente vou gostar de alguém que gosta de mim. Não é isso? Isso é humano. Isso é humano. Isso está dentro das leis de humanidade. Você gostar de quem gosta de você. Legal, muito jóia. Mas o problema é que muitas das vezes dentro das nossas igrejas está cheio de pessoas que gostam de Deus. Entenderam? Está cheio de pessoas que gostam de Deus. Não, Deus me abençoa, então eu gosto de Deus. Não, Deus, né, faz isso por mim, me dá o ar, tá, né, então eu gosto de Deus. E gostar de Deus, isso não faz a diferença. Deus está interessado em pessoas que gostem dele. A humanidade, os religiosos, o feiticeiro, eu gosto de Deus. O macumbeiro, eu gosto de Deus. Até o ateu, né? Eu gosto de Deus. Amados, mas amar é diferente. O que é amor? Amor é atitude. Não é isso? Amor é atitude. Amor é razão. No Antigo Testamento, o que Moisés pregava? Ame o teu amigo, ou seja, goste do teu amigo. E o que você faz com o seu inimigo? Moisés que falava isso. Você deve gostar do seu amigo, mas o que você deve fazer com o seu inimigo? Aborrece ele, odeia ele, porque ele é seu inimigo. Então isso era o que a sociedade vivia. Amar o amigo e aborrecer o inimigo. Isso era muito fácil, qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso. Mas Jesus de Nazaré, ele veio mostrando um outro lado da moeda. As pessoas, os crentes geralmente falam assim, na lei era difícil servir a Deus. As pessoas não falam isso, os crentes não falam isso. Quantas vezes eu já falei isso? Não, na lei era difícil servir a Deus. Porque lá olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Prejudicou alguém, vai ser prejudicado. Então era difícil servir a Deus. Mas se nós começarmos a olhar, você vai ver que não. Na lei não era difícil servir a Deus. Porque se você pode amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, foi isso que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou? Ame o seu amigo e ame o seu inimigo. Onde que é mais difícil servir a Deus? Na lei ou na graça? Porque você tem que amar o seu inimigo. Você tem que amar, porque você não pode gostar, porque gostar você vai gostar de quem gosta de você, mas amar não. Você tem que amar aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que não quer ver você nem pintado de ouro, mas você tem que amar ela, e orar para que ela seja salva, e orar para que a vida dela seja transformada, e orar para que ele seja o seu mais um. É fácil? Uma pessoa que te odeia, você orar para quem não quer, esse cara vai ser o meu mais um. É fácil você fazer isso? Lógico que não. Mas quando você ama, você corre esse risco. Amém? Quando você ama, você corre esse risco. Então, amados, o que nós vemos dentro das nossas igrejas? Pessoas que gostam de Deus. Estamos formando pessoas simplesmente que gostam de Deus. Não pessoas que amam Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus acima de todas as coisas envolve compromisso, envolve paixão, envolve aliança, envolve um monte de coisas. Que eu estou disposto a fazer isso acontecer. Então esse moço aqui, ele simplesmente gostava de Deus. Ele simplesmente gostava de Deus. Mas aí quando falou assim, então você quer de fato herdar a vida eterna? O que você faz? Vende todos os seus bens e dê aos pobres. Mas ele simplesmente gostava de Deus, porque se ele amasse Deus acima de todas as coisas, o que ele faria? Ele de fato ia vender os seus bens, ia dar tudo para os pobres, para poder herdar o reino dos céus. Mas porque ele simplesmente gostava de Deus, e amava as suas riquezas, os seus bens, aquilo que ele possuía, então ele trocou. Então ele abaixou a cabeça, saiu triste e foi embora.
Os discípulos falaram, mas então quem que pode então entrar no céu? Quem pode entrar no reino de Deus? Quando você tem fé, quando você é humilde e quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém? Então, amados, isso não pode faltar na nossa vida, não pode. Fé, humildade e amor, porque isso aí vai restaurar a coluna que está trincada. Você crê nisso? Você crê nisso? E isso nós temos que crer, amados, e temos que viver essa realidade. Porque se o que nós estivermos vivendo é totalmente contrário a isso, nós de maneira nenhuma estaremos agradando a Deus. Em momento algum estaremos agradando a Deus, porque nós queremos estar agradando a nós mesmos. Mas quando nós nos desprendemos de nós, então nós temos que nos desprender de nós. O nosso maior problema é que nós estamos tão agarrados em nós mesmos, que não conseguimos entender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Queremos buscar Deus, mas a nossa busca, ela começa e termina em nós mesmos. Então não chegaremos a lugar nenhum. Não chegaremos a lugar nenhum. Então, se eu querer conhecer Deus baseado em mim mesmo, então a minha busca, ela vai começar e vai terminar em mim mesmo, e não vou chegar a conclusão nenhuma. Mas nós, quando amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos a palavra de Deus, amamos o povo de Deus, amamos a igreja, então nós vamos chegar em algum lugar. Amém? Quero que você curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. E eu quero que você comece então a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. E ver se alguma dessas coisas está faltando na sua vida. Será que a sua fé, ela tem sido uma fé suficiente para saber que Jesus, Ele pode mudar a história da sua vida, da sua família? Será que a sua fé, ela tem sido suficiente para você entender que Deus, Ele pode entrar na sua causa e mudar essa situação que você está vivendo? Talvez a tua semana hoje, a tua semana foi totalmente conturbada. Foi uma semana difícil. Talvez até para você vir hoje para a igreja, para esse culto da família, foi difícil, por causa de uma semana tão difícil que você passou. Peço para que os irmãos coloquem uma música tranquilo. Então talvez a sua semana foi tão difícil que você pensou em desistir de tudo, da célula, desistir até mesmo da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque a tua fé, ela não está sendo a fé que você precisa ter para saber que Jesus é poderoso para mudar a história da sua vida. Talvez você contou os seus problemas para os seus familiares, para o seu amigo, para o seu vizinho, mas não contou para quem devia contar. Por quê? Porque a sua fé ainda não está sendo genuína. Você precisa chegar e se render diante de Deus e contar o seu problema, contar a sua vida, abrir o seu coração diante de Deus, diante do seu líder que você confia, diante do seu pastor, do seu discipulador, porque são pessoas que vão estar te ajudando, orando por você, te dando uma palavra sábia de direção. Ou talvez essa semana você foi obrigado a mostrar que você não é uma pessoa humilde. As situações, as coisas aconteceram
E o orgulho que estava dentro do seu coração, ele veio à tona nesses dias. E aí, por causa disso, as situações, elas se tornaram mais complicadas. Porque os maiores problemas que nós enfrentamos, queridos, eles são criados por nós mesmos. E por que são criados por nós mesmos? Porque muitas das vezes nós não recorremos aos conselhos da palavra de Deus, nem aos conselhos do homem de Deus. Queremos fazer as coisas do jeito que pensamos, do jeito que achamos. E aí, quando partimos para esse lado, as coisas se tornam complicadas. Por que se tornam complicadas? Porque estamos fazendo do jeito que pensamos e do jeito que queremos e do jeito que achamos. Está faltando humildade. Está faltando humildade para chegarmos em quem pode nos ajudar, quem pode nos dar uma palavra sábia, um conselho coerente. E talvez essa semana você viu o seu amor escorrendo pelo ralo, por causa de situações. E aí você mostrou que você de fato não ama, que você simplesmente gosta. E quando você ou eu gostamos, hoje nós gostamos, mas de repente amanhã não posso gostar mais. Mas quando você ama, você vai continuar amando e agradando a Deus. Então a fé, a humildade e o amor não pode faltar na nossa vida, na sua vida. Então agora abra o seu coração e comece a falar com Deus. Senhor, vai falando com Deus, abra sua boca. Abra sua boca e vai falando: Senhor, eu preciso, Pai, acreditar que o Senhor é o Deus que muda as circunstâncias. Vai abrindo sua boca, vai dizendo, vai clamando, vai chamando a presença de Deus. Vai se arrependendo da semana amarga que você passou, dos dias amargos que você passou, dos dias turvos que você passou, dias de águas agitadas. Vai se arrependendo, vai se confessando, dizer: Senhor, eu quero acreditar que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o que pode mudar a história da minha família. O Senhor pode mudar a história do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. O Senhor pode mudar a história. Eu não posso deixar de acreditar. Não posso deixar de acreditar. Vai falando isso com Deus e vai dizendo: Senhor, me ajuda a ser mais humilde. Não deixa com que, me ajude com que a velha natureza, Pai, venha sobressair de orgulho, de soberba. Não deixa, Pai. Senhor, eu preciso amar as pessoas. Preciso amar, Pai, até mesmo aquele que me odeia, aquele que tenta me prejudicar. Eu preciso amá-lo, Pai, e orar por ele, para que o Senhor venha mudar o seu coração, para que ele venha ter um encontro com o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, Deus, eu apresento, Pai, diante do Senhor esse homem, essa mulher. Meu Deus, trabalha, Senhor, na causa, meu Deus, dessa pessoa. Meu Deus, para que essa pessoa possa entender, Deus, que o trabalho é todo teu, e que o trabalho dela é confiar em Ti, Deus. Senhor, entra na causa desse homem, na causa dessa mulher. Entra, Pai, entra, Deus. Meu Deus, para que as rachaduras, Pai, da sua casa espiritual sejam reparadas, Pai. Deus, é que eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. É que eu peço, Pai, no nome de Jesus Cristo. É que eu peço, Pai, no nome de Jesus, para que essa pessoa possa entender, Deus, quem és Tu. Para que essa pessoa possa entender
Espírito Santo de Deus, ainda com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, comece agora a refletir sobre a tua vida, querido. A mensagem que o pastor pregou. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós devemos sondar a nós mesmos. Há momentos na nossa vida que nós precisamos parar, olhar para dentro de nós, fazer uma reflexão de fato de tudo aquilo que nós já ouvimos. Plantão Casarão. Sitting at the stoplight, he can't be bothered by the heart cry written on the cardboard in her hands. Oh, but when she looks him in the eye, his heart is broken. Cursos de casais. Início do curso dia 16 de outubro. Duração de 4 aulas. Sexta-feira das 8 às 10 da noite. Local em todas as igrejas da comunidade Casarão. Cada igreja fará o curso no seu próprio prédio. Os casais do Vila Vitória deverão fazer as inscrições na secretaria durante a semana. Os casais das igrejas plantadas deverão fazer as inscrições direto com o seu pastor. Valor da inscrição R$40 por casal. Todas as igrejas irão fazer o encerramento do curso no Casarão Vila Vitória, no dia 6 de novembro, com uma palavra do pastor Almir Freitas e um coquetel de encerramento. Curso de noivos da comunidade Casarão. O curso terá início dia 4 de outubro, domingo, às 4 da tarde. Todos que irão se casar até o primeiro semestre de 2016. É importante a participação de todos os noivos nesse curso para que seja marcado na secretaria o seu casamento. O curso de noivos terá a duração de 8 semanas. Passeio da Terceira Idade, Comunidade Casarão. No próximo dia 25 de setembro estaremos realizando um passeio com toda a terceira idade da Comunidade Casarão para o Sesc Bertioga. A saída dos ônibus será às 7 horas da manhã, na entrada principal do prédio do Vila Vitória. O valor deverá ser acertado até no máximo dia 15 de setembro, na recepção da igreja. Olá, amada igreja, a paz do Senhor. Vocês sabiam que o Conselho Tutelar é um órgão que defende o direito das crianças e adolescentes? Durante muito tempo, a igreja foi omissa a esta causa. Mas hoje, por entender a importância, queremos levantar esses dois candidatos, o Kleber e o César. A eleição para Conselho Tutelar será no dia 4 de outubro e nós pedimos o seu apoio, o seu voto, porque essa eleição não é voto obrigatório. Por isso, você tem que compreender a necessidade de defender essa causa. E nós, como igreja, pedimos o seu apoio. Deus te abençoe. Mulheres que prevalecem. No dia 25 de setembro, próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, a pastora Marília Pedrosa estará ministrando no prédio do Vila Vitória. Você não pode perder essa oportunidade de ser edificada e abençoada. Entrada gratuita. Muitas vidas têm sido conquistadas através do projeto Eu Mais Um. Utilizaremos deste banner para demonstrar isso. Você e seu amigo estarão com a foto com o nome aqui
para que possamos orar e abençoar as suas vidas. Se você já conquistou o seu amigo ou amiga, eu quero que você nos envie a sua foto junto com ele, de preferência abraçado com ele e com ela, para que possamos imprimir e colar aqui, para depois você vir assinar com o seu nome, o nome do seu amigo e a sua célula ou a célula que ele está participando. Cremos que isso vai edificar e aumentar a fé dos irmãos para esse projeto. Tenho certeza, Deus dará vidas a você nesses dias. Nós estamos crescendo, avançando e esta cidade será alcançada para a glória de Deus. Envie a sua foto, o nome do seu amigo, para o nosso WhatsApp, o WhatsApp Comunidade Casarão, 97718-4556. A sua foto e a foto do seu amigo será impressa por nós e você, logo em seguida, quando ela estiver no quadro, pode escrever o nome dele e o seu. Que Deus abençoe e até a próxima. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história. Plantão Casarão